Galo enfrenta Fortaleza hoje às 21h30 no Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo é o líder do campeonato com 5 pontos de vantagens e um jogo a menos em relação ao segundo colocado Inter. E mesmo que peca a partida pela vantagem, se mantém na liderança. Um terço do campeonato, o Galo disputou 13 partidas, venceu 9 e foi derrotado em 3 partidas. O time ainda não empatou no campeonato. Já o Fortaleza é o 10º colocado com 17 pontos. São 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Rogério Ceni e Sampaoli já se enfrentaram 2 vezes em campeonatos brasileiros. Ceni levou vantagem nos 2 confrontos. No comando do time lá da Série B, ganhou do Santos de 2-0 e de volta ao comando do Fortaleza conquistou a vitória de 2-1 em cima do Peixe. No histórico do confronto em campeonatos brasileiros, Galo e Fortaleza se enfrentaram 8 vezes. O Atlético venceu 3, empatou 2 e perdeu 3 jogos. E o jogo de hoje não deve ser um jogo fácil, já que o Galo, fora de seus domínios, das 6 partidas realizadas, perdeu 3 delas, contra o Botafogo, Inter e Santos. Além disso, Ceni conhece bem o estilo Sampa, já que realizou o estádio com o Careca em 2016 no Sevilla. Inclusive, adota algumas posturas táticas semelhantes ao argentino, como a saída de bola com os pés pelo goleiro. Ceni aposta para vencer o Atlético em um time de alta intensidade física. A questão é, será que vai conseguir mantê-lo ao longo de todo o jogo? Porque o Galo tem o melhor ataque do campeonato. 25 gols em 12 jogos, uma média de 2,83 gols por partida. O Santos vem em segundo lugar com 18 gols em 13 jogos. Para tentar deter o poderoso ataque alvinegro, o Fortaleza conta com a sua consistência defensiva. O Leão tem a segunda defesa menos vazada do campeonato, com apenas 10 gols. O Inter tomou apenas 9. Além disso, o Leão está sem perder as 6 partidas e não sofre mais de um gol por jogo desde a última derrota na competição, o 2-1 para o Flamengo há mais de um mês, em 5 de setembro. Eu acho que o Galo vai quebrar essa invencibilidade. No jogo contra o Fortaleza, o Atlético ainda terá mais um desafio. 3 desfalques muito importantes. Júnior Alonso, xerife absoluto da zaga alvinegra, Alan Franco no meio e na ponta direita, Jefferson Savarino. Para o lugar de Alonso, que creio ser o maior destaque, o maior desfalque, na verdade, desse time, já que o xerife da zaga atleticana jogou todos os jogos desde que esteve à disposição de Sampaoli, é provável que entre Lindo Rabelo, que vem atuando quando o Hever não joga. Claro que não devemos esperar uma atuação tão primorosa do zagueiro, mas não creio que comprometerá tanto a defesa. Uma alternativa é a entrada de 3 zagueiros, que poderia conter um pouco mais o ímpeto do adversário e, claro, liberar os jogadores para o ataque. No caso de Alan Franco, seu substituto natural seria o Alan, que vem fazendo ótimas partidas, com destaques para passes certos e lançamentos corretos a cada 90 minutos no Campeonato Brasileiro, de acordo com o Galo Estatísticas. Na posição de Savarino, as apostas são maiores. Marrone, Marquinhos improvisado pela direita, Borreiro, que não comprometeu com sua entrada no último jogo, ou o menino Mailton, que atuou bem na titularidade contra o Red Bull Bragantino. Eu apostaria na velocidade na entrega de Mailton, que fez um bom jogo e garantiu a intensidade do time pelo lado direito. Eu gosto muito do futebol do Marquinhos. Espero que ele tenha mais oportunidades e que ele possa corresponder ao que pede Jorge Sampaoli. Marrone, nosso grande investimento, também pode ser uma opção. E você? Quais jogadores seriam substitutos dos nossos convocados? Deixem suas apostas aqui nos comentários. E para fechar, meu salve para o Fortaleza. Sim, ele que estreou no jogo contra o Atlético Goianiense, sua mascote feminina. Seguindo Remo, Náutico, Bahia, Chapecoense e até o time lá do outro lado da Lagoa, o Leão apresentou sua mascote feminina, que ainda não tem nome. As opções para votação no aplicativo oficial do clube são Estela, Leoa, Guerrida, Leonina ou Jujuba. Que todos os clubes possam valorizar a força da torcedora. Porque, como sempre falamos aqui neste canal, o torcer não tem gênero. E mulher também sabe muito de futebol. E para esse jogo contra o Fortaleza, o Galo vai entrar em campo provavelmente no mesmo esquema, um 4-3-3, com muita fluidez e muita posse de bola. E aí, eu fiquei me perguntando assim, será que após essa sequência de vitória, o time voando, cheio de confiança, o Sampaoli vai mudar o estilo do Atlético? Porque assim, vai mudar a escalação, pelas razões que a Aline já explicou.
Mas e o estilo? Será que o Galo vai conseguir manter o estilo de jogo mesmo com as substituições? Então, a expectativa é que sim. Porque desde o início, quando o São Paulo começou a fazer os rodízios, a gente fala, o São Paulo faz rodízio para que todos joguem na mesma, estejam no mesmo patamar, na mesma preparação, consigam executar o mesmo estilo de jogo. Porém, tem diferenças, né? Obviamente, a qualidade de um jogador é muito diferente da do outro. E como que você repõe isso? Como que você substitui essa qualidade? Com coletividade. Teve uma polêmica essa semana aí sobre quais jogadores do Atlético seriam ou não seriam titulares em outros times e por aí em diante. Independente da característica individual de cada atleta, o importante para o Sampaoli é a coletividade. Então o Galo tem que funcionar como coletivo. E o Galo está funcionando como coletivo. Então as trocas de passe, as movimentações estão sendo utilizadas para que o time todo jogue bem. Então, às vezes, quem não está se destacando muito, como o Sacha, não vem fazendo gols, foi de extrema importância no jogo contra o Vasco, saindo de dentro da área, arrastando a marcação junto com ele e o Natan infiltrando um pouco mais. Isso foi feito no último jogo, provavelmente não deve ocorrer novamente. Agora, os laterais, fechando para o meio, Guga teve uma excelente partida contra o Vasco. Então, assim, cada jogo tem um destaque. Isso é por quê? Porque o time funciona bem coletivamente. E um dado importantíssimo: Jair não errou nenhum passe contra o Vasco. Isso é fundamental para o Atlético conseguir manter o controle do jogo como vem mantendo. Então a minha aposta é que o Fortaleza não vai querer vir para cima do Atlético. Eu acho que o Fortaleza vai ficar um pouco mais retraído. O Galo tende a ser muito ofensivo, invadir o campo do Fortaleza e pressionar para fazer esse gol. Acredito que vai ser uma saída um pouco mais posicional. O que eu chamo de posicional? Cada jogador respeitando bem a posição demarcada para a saída de bola e não se afobar muito nessa transição. Por quê? Porque a gente vai estar sem o Alonso. Mas a variação do Atlético para a saída de bola tem funcionado muito bem. O Galo, ele tem saído com 3 jogadores ali atrás, fazendo essa primeira linha de saída de bola, que são os 2 zagueiros e o Guga. E o primeiro volante logo à frente da zaga para iniciar essa transição. Então acredito que isso irá se manter. Então, quando o Galo fizer esse posicionamento, o que deve acontecer? O Jair deve cair mais para o lado direito e fazer uma dobradinha com ponta que jogar, que a gente só vai saber na hora do jogo. E aí libera um pouco mais o Natan para triangular com o Kenny e a Arana do outro lado. Ou até para trocar de posição novamente com o Sacha, que eu já acho que não vai acontecer de imediato. Outra possibilidade seria o Galo fazer essa linha com 3 lá atrás do mesmo jeito, só que ao invés de deixar só o Alan na frente da defesa, deixar o Alan e o Jair. Por quê? Porque ele vai compor, vai preencher esse meio de campo e essa saída de bola para que assim ele consiga sair vencedor dessa batalha inicial que é a saída de bola. Um detalhe muito importante para a gente citar é o porquê que o São Paulo se posiciona assim na saída de bola. O que acontece? Quando ele coloca esses 3 jogadores ali na linha, mais um à frente, e ele enfia 5 jogadores em cima da defesa, o que acontece? O Galo fica com uma superioridade numérica lá na frente. Então, se ele perder a bola, ele consegue pressionar com o número de jogadores suficientes para retomar essa bola. Então, o Atlético não joga em inferioridade numérica em nenhuma parte do campo. Por quê? Porque o time joga em bloco, o time joga em conjunto. Os zagueiros do Atlético jogam avançados para não deixar espaço entre o meio e a defesa. Então, como o Galo faz isso em conjunto e em blocos, ele não deixa espaços. Então, sair lá atrás com 3, 4 jogadores é o suficiente, porque ele deixa mais um flutuando à frente desses 4 que saem com a bola e fixa os outros 5 lá pregado na linha defensiva. Quando ele prega os 5 lá na linha defensiva, ele empurra o time adversário para dentro da sua própria área. E caso o Atlético perca a bola, ele tem 5 jogadores para fazer essa pressão e roubar essa bola. Com isso, o Galo acelera o outro time e induz o outro time ao erro. Porque a qualidade plena de sair tocando, sair jogando, não é todo jogador, não é todo time do Brasil que detém essa qualidade, essa facilidade. Então, muito por isso, o Galo
Muito por isso o Galo vem se destacando nessa pressão, nessa roubada de bola e nessa velocidade. Porque é uma velocidade que o Galo não simplesmente tem quando ele joga. Ele força o adversário a jogar com essa mesma velocidade. E aí não é todo mundo que aguenta essa intensidade. Um outro detalhe que a gente vai ver hoje de diferente é que depois de 3 semanas sem jogar no final de semana e meio de semana, o Galo volta a jogar no meio de semana hoje. E vamos ver como é que vai ser isso. O time deve estar um pouco mais cansado, porque o jogo de domingo foi muito intenso, sim. E as mexidas no time vão começar a aparecer um pouco mais? Provavelmente. Nessa rodada em específico é por causa das seleções. Mas é uma coisa que deve voltar a acontecer. Então foi muito importante essa sequência do Atlético de semana cheia e sair vencedor dessas semanas para que possa chegar com a confiança em alta agora, que vai voltar a ter um desgaste maior fisicamente. E tomara, né, que o trabalho de fisiologia e departamento médico continuem funcionando tão bem quanto estão funcionando e a gente continue sem jogador machucado, porque aí deixa todo mundo na mão do Sampaoli e o Sampaoli sabe fazer jogar. Bom, vamos falar um pouquinho aí do nosso adversário nessa rodada, que é o Fortaleza. O time ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O Rogério Ceni, né, treinador do Fortaleza, fez um estágio com o Sampaoli lá no Sevilha em 2016. O Rogério Ceni, a gente sabe que é um técnico bastante estudioso. Ele já se declarou várias vezes como fã do estilo do Sampaoli. Ele até adota um estilo bem parecido nos seus times. Ano passado, o Rogério Ceni enfrentou o Jorge Sampaoli, o Santos do Sampaoli, 2 vezes no Campeonato Brasileiro, uma vez pelo Cruzeiro e uma vez pelo Fortaleza. E ganhou os 2 jogos, um por 2-0, o outro por 2-1. Então, o retrospecto do Rogério Ceni contra o seu ídolo aí no futebol é bastante positivo. Bom, contra o time do Fortaleza, eles têm bastante jogos, principalmente nesse mês, em outubro. O Fortaleza vai disputar 9 partidas, então o time já vem de uma maratona de jogos, vai continuar nessa maratona. É uma preocupação para o Rogério Ceni conseguir manter esse time fisicamente apto. Isso a gente vai ver já aí nessa partida, como que o Fortaleza vai se portar enfrentando, né, um adversário tão intenso quanto o Galo. Bom, os números do Fortaleza também são animadores para os cearenses, no sentido de que é a 2ª melhor defesa do campeonato. O Fortaleza sofreu apenas 10 gols até agora, um a mais do que o Internacional, e se consagra aí como, por enquanto, a 2ª melhor defesa do campeonato e vai enfrentar o melhor ataque do campeonato. Aí nós vamos ver quem vai se dar melhor aí nessa disputa de líderes nos quesitos técnicos do jogo. Bom, o Fortaleza também vem com uma grande sequência de jogos sem derrota. 5 pelo Brasileiro, 1 pelo Cearense. Nesses jogos, o Fortaleza não perdeu. Teve 3 vitórias e 3 empates nesses últimos 6 jogos. A última derrota do Fortaleza foi lá em 5 de setembro. E, inclusive, esse foi o último jogo em que o Fortaleza sofreu mais de um gol no mesmo jogo, perdeu por 2-1. Outro grande conhecido da torcida do Galo, que vai nos enfrentar nessa próxima rodada, é o Wellington Paulista, que deve ser titular no próximo jogo. A gente sabe que ele tem um retrospecto bem interessante contra o Galo, então vamos esperar para ver qual vai ser o desempenho do WP9 dessa vez. Bom, o time que o Rogério Ceni deve colocar em campo contra o Galo no jogo desta noite é Felipe Alves, Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos. Felipe, Juninho, Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista e David. Peruca FC, as melhores apostas sobre o que está na cabeça do São Paulo. Na última rodada, a Aline e Lu gabaritaram e jogaram maior responsa pra mim e pra Nina. Será que a gente também vai conseguir? Vou tentar nessa rodada, hein? Galo contra Fortaleza vai de Everson, Guga, Rabelo, Hever, Arana, Alanzinho, Jair, Natan, Keno, Marrone e Sacha. Eu tô insistindo no Marrone, tem 3 rodadas, não é possível que nessa eu não vou acertar. E pelo menos ele. Só para constar, gabaritei o Peruca no último jogo.
Para me manter ganhando cervejas e mimos dos meus amigos, vamos tentar adivinhar o que este careca doido e maravilhoso fará para suprir os 3 importantes desfalques. Minha aposta será em Everson, Guga, Hever e Rabelo, Arana, Jair, Alan e Natan. Acredito que continua nosso querido Kenaldinho, Mailton, no lugar de Savarino, e Sacha. Será? Vamos para mais uma rodada do Peruca. Rodada passada, a Aline conseguiu gabaritar. Agora ninguém quer ficar para trás nessa aí. Tomara que eu consiga empatar essa aí, nessa rodada. Eu vou de Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo, Guilherme Arana, Jair, Alan, Natan, Marrone, Sacha e Ken.